Ok, vamos lá, vamos iniciar a resolução de algumas questões sobre força, a parte introdutória ainda, vamos lá. Um projétil foi lançado obliquamente em relação ao solo, em um local onde a aceleração da gravidade é constante e a resistência do ar é desprezível. Considerando essa situação hipotética, bem como a mecânica clássica e áreas a ela relacionadas, julgue o item que se segue. Na altura de Na posição de altura máxima, a força resultante sobre o projeto será nula. Já está aí o gabarito na tela para vocês. Deixa eu pegar aqui uma canetinha. Então, ele fala para nós projétil lançado obliquamente. Vamos lembrar do lançamento oblíquo, como é que é? Olha ele aqui, tá? Você tem um canhão aqui lançando essa bola e ela vai fazer essa parábola aqui, ok? E está falando, gente, quando a gente estuda lançamento oblíquo, normalmente nós falamos da velocidade, né? Do alcance, qual foi o alcance. Tem que assistir a aula lá sobre lançamentos, tá? Para entender um pouquinho melhor. Mas aqui ele fala sobre força. E durante o deslocamento aqui do projétil, tá? Sempre vai aparecer uma força, que é a força gravitacional, tá? Toma cuidado, uma força para frente ela não existe, tá? O que existe aqui, ó, no começo do bem, o canhão, para ele sair com essa velocidade inicial, tem que fazer uma força para frente. Mas ele continua indo para frente, por exemplo, nesse ponto mais alto aqui, ó, que é o que ele fala na altura máxima, ele tá indo para frente por inércia, tá? A única força que tem é a força peso. A força peso, que é a força gravitacional, ela aparece o tempo todo. Então, em todas as posições vai aparecer essa força peso. No começo vai aparecer a força que o canhão fez, lançando esse projétil, né? Mas no ponto mais alto e aqui no final, só força peso mesmo. Por isso que o gabarito está errado, porque ele fala que a força é nula. Não, não é nula, não. Inclusive, se quiser calcular, é m vezes g a formulinha da força-peso. Eu precisaria da massa e da gravidade, da aceleração da gravidade, beleza? Bem tranquilo, toma cuidado para não cair em casca de banana, é uma questão fácil, mas tem que tomar cuidado. Vamos lá. Ao utilizar uma lixadeira elétrica, um marceneiro a pressiona com uma das mãos, de modo que permaneça em repouso sobre um bloco de madeira, como mostrado na figura a seguir. Então aí tem a figura dele aqui, ó. Na situação, a força resultante aplicada pela mão sobre a lixadeira é vertical, apontada para baixo e tem módulo F. A força de reação correspondente à força F aponta para A. Baixo e está aplicada no bloco de madeira. B. Para cima está aplicada no bloco de madeira. C. Para cima está aplicada na lixadeira. D. Para cima está aplicada na mão. Ou para baixo está aplicada na mão. Então, ó, o que ele fala? A força resultante pela mão, nós vamos chamar a mão do corpo A, sobre a lixadeira, corpo B. Então, é vertical apontada para baixo. Olha o que eu fiz aqui, ó, vertical apontada para baixo de módulo F, tá bom? Beleza? Na lixadeira, ó. Gente, a terceira lei de Newton diz o seguinte, que a toda ação corresponde a uma reação de mesmo módulo, mesma direção, mas de sentido contrário, tá? Você pode pensar assim também, ó. Se o corpo A faz uma força no corpo B, o corpo B faz uma força no corpo A, de mesmo módulo, mesma direção, mas de sentido contrário, tá? Então, quem que é A? A mão. A mão fez uma força na lixadeira, ó, pela mão sobre a lixadeira. A sobre B. Então, B vai fazer sobre A. Então, a reação vai estar na mão, tá? A reação está na mão, vertical para cima. Olha lá, tá bom? É essa daqui que eu chamei de menos F, essa forcinha verde. Menos F porque tem o sentido contrário, tá? Quando tem sentido contrário, a gente põe um menos, tá? Por isso que o nosso gabarito é a letra D, para cima e aplicada sobre a mão, tá? Então toma cuidado. A mão fez uma força na lixadeira, a lixadeira faz uma força na mão. É isso. Uma partícula com 4 kg de massa tem velocidade de 20 metros por segundo. Em um dado instante, uma força constante de 50 newtons atua sobre a partícula no mesmo sentido do seu movimento. Está acompanhando aí? Tem 4 quilos, essa velocidade, e aparece essa força no mesmo sentido do movimento. Então vai fazer a velocidade aumentar, concorda?
Sabendo que a velocidade da final da partícula é 30, olha lá, 30 metros por segundo, aumentou. O tempo de atuação da força, a força vai ficar atuando sobre um determinado tempo. Enquanto essa força estiver atuando, a velocidade da partícula vai aumentar. Nesse caso, vai aumentar até 30 metros por segundo, tá claro? Então vamos lá colocar os dados da questão. M vale 4 kg, que é a massa, está aqui no comecinho. Velocidade inicial é o V0, está aqui, ó. Força F, está aqui, uma força constante de 50 newtons, coloquei aqui embaixo. Velocidade final, 30. Qual é o tempo, ou ainda qual é o intervalo de tempo, ΔT, tá claro? Pessoal, toma cuidado, que quando fala de variação de velocidade e tempo, ó, velocidade inicial, velocidade final e tempo, dá uma vontade de usar o via-vó atrás do toco. Para quem assistiu as questões do meu curso de cinemática, sabe que tem o via-vó atrás do toco para o movimento variado. Esse movimento é variado, né? Mas por que a gente não vai usar? A dicasinha aqui, ó, é porque ele dá massa, tá? Normalmente quando você usa o via-vó atrás do toco, você não precisa da massa, tá? Não aparece massa lá nas fórmulas, aqui aparece, tá? Que fórmula que aparece massa? Eu estou falando da segunda lei de Newton, física meu amor, ou física me assusta, dependendo aí do seu grau de afinidade com a física, né? Então, ó, essa força F vai ser a força resultante. Por quê? Eu sei que tem outras forças que atuam, por exemplo, força-peso, tá? Então, o que eu estou imaginando aqui? Um corpo indo para a direita ou para a esquerda, né? Uma força-peso para baixo, uma força normal para cima, porque ele vai ter que estar deslizando sobre alguma superfície. E essas força-peso e normal, elas se cancelam. E a única que sobra é essa daí, a força de 50 newtons, tá? Ele já fala que é a força resultante, tá? Não fala não, fala que a força é constante, tá? Mas enfim, eu tô desprezando atrito, então foi uma questão assim, não muito bem formulada, porque não me deu desenho, não falou se tinha atrito ou não, tal, mas tem que fazer essas suposições, senão a questão não dá para ser resolvida, tá? Então, o que eu fiz? Ó, como na minha questão aparece velocidade final, inicial e tempo, eu coloquei que a aceleração ela é a variação da velocidade sobre tempo. Tem uma formulinha lá em cinemática também que dá aceleração, tá? Delta V sobre delta T. Então, substituir aqui. Depois, esse ΔV, ele é velocidade final menos inicial. Esse triângulo, né, que é o delta, toda vez que ele aparecer, significa isso, tá? Final menos inicial. Então, ΔV, V final menos V inicial. ΔT, tempo final menos T inicial. ΔS, S final menos S inicial e assim por diante. Toda vez que aparecer esse delta, significa essa variação, tá? Essa diferença. Aí a gente substitui. Força resultante 50, está aqui. Massa 4 kg, está aqui. Velocidade final 30, inicial 20, ΔT é o que eu quero. Pronto. Vou resolver essa equação e eu chego na minha resposta. 30 menos 20 costuma dar 10. 10 vezes 4, 40, está aqui o 40, tá? Aí agora eu passo o ΔT para cá, esse 50 vem dividindo, fica 40 sobre 50. 40 dividido por 50 é 0,8. Temos aqui a nossa C, a questão, o item C de Corinthians, tá? Então, se você conseguiu aprender alguma coisa nova, te agregou de alguma maneira, deixa o like e até a próxima aula.